Cumprimentamos, amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor. É um privilégio estar com os irmãos para juntos meditarmos na palavra de Deus através da lição bíblica da escola dominical. Nesse trimestre, estamos tratando de um tema que foi assunto no primeiro trimestre de 2016, o final de todas as coisas. Queremos convidá-los a meditar no seguinte tema da quarta lição: esteja alerta e vigilante, Jesus voltará. Texto áureo: porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 24. Verdade prática: a volta de Jesus será tão repentina que não haverá chance para arrependimento e preparo de última hora. Leitura bíblica em classe encontra-se também no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 24 ao versículo 30. Introdução. Jesus alertou várias vezes para a natureza súbita de sua vinda. Durante as suas instruções aos discípulos, em muitos momentos, Jesus fala acerca da natureza súbita da sua vinda, nos dando a entender a necessidade de estarmos preparados e vigilantes, porque a qualquer momento Jesus virá para buscar, para arrebatar a sua igreja. Deus tem falado, não só pela sua palavra, mas através dos sinais da vinda de Jesus, que está chegando a hora. Primeiro tópico: a vinda de Jesus será repentina. Jesus não declarou qual seria a hora ou o momento exato em que a sua igreja será arrebatada. Porém, sabemos que será de maneira repentina, de maneira súbita. Não podemos esquecer que a palavra arrebatamento vem do grego harpazo e significa remoção repentina de modo súbito. E para ilustrar essa remoção repentina de modo súbito, Jesus diz que a sua vinda será como um relâmpago. E isso está em Mateus capítulo 24, versículo 27, que diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, precisamos estar apercebidos, porque a qualquer momento Jesus virá buscar a sua igreja. E isso nós podemos ver em Mateus no capítulo 24 ainda, no versículo 42 em diante. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Portanto, precisamos estar apercebidos e preparados para a vinda do nosso Senhor. E para ilustrar ainda mais esse momento súbito que será a sua vinda, essa maneira repentina que acontecerá a vinda do Filho do Homem, a vinda de Cristo, Jesus, ele vai também trazer para nós, fazer uma lembrança dos dias de Noé. Jesus vai dizer: nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus está aqui mostrando que a vida estava seguindo o seu curso normal. Bebiam, comiam, o que é normal no ser humano, casavam e davam-se em casamento. Noé estava construindo a arca
e certamente sofreu escárnio, e durante o momento da construção da arca, sofreu zombaria. Ninguém acreditava que teria chuva, porque até então nunca tinha chovido sobre a terra. Nós temos conhecimento pela palavra de Deus no livro de Gênesis que a plantação era regada por um vapor que subia da terra. E, portanto, ninguém conhecia a chuva naquela época. Mas Noé estava pregando através da construção daquela arca e mostrando que haveria sim o juízo de Deus sobre aquela geração. Mas não acreditaram, até que Noé entrou na arca e então veio o dilúvio e todos que estavam naquela geração vieram a sofrer o juízo de Deus. Eles não estavam percebendo que a qualquer momento poderia acontecer aquele dilúvio. E foi de maneira repentina. Portanto, Jesus está aqui mostrando que no dia da sua vinda, quando ele vier buscar a sua igreja, também será um dia normal. Todos estarão, alguns trabalhando, outros estarão estudando, outros estarão fazendo seus afazeres normais da vida, e repentinamente Jesus virá e buscará e levará a sua igreja para estar com ele na glória. Observe que Deus é tão misericordioso que ele deu a oportunidade de Noé e a sua família serem salvas do dilúvio. A arca representa a igreja. A igreja agora é a arca. A arca está aí. Estamos também pregando o Evangelho e pregando a vinda de Cristo. Quem estiver na arca receberá o privilégio de não passar pela grande tribulação. Porque antes da grande tribulação, a igreja será arrebatada. Observe que Jesus vai usar a figura dos dias de Noé, que eram dias terríveis, onde aquela geração estava totalmente voltada para a maldade. Lá no capítulo 6 de Gênesis, vai falar bem claramente como estava aquela geração. A corrupção geral do gênero humano. É a epígrafe do texto do capítulo 6 de Gênesis, a ponto de Deus anunciar o dilúvio. E quando Deus vê Noé, Deus vê que esse homem faz diferença na sua geração, e Noé, então, com a sua família, é livre daquele momento tão terrível que foi o dilúvio, que veio de maneira súbita. Mas para ilustrar também a sua vinda de maneira repentina, Jesus vai falar ali em Lucas, no capítulo 17, o evangelista Lucas, ele vai trazer para o nosso conhecimento as palavras de Jesus, também fazendo menção aos dias de Ló. Diz assim: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Vamos ler do versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de se manifestar. Jesus está mostrando mais uma vez aqui a maneira súbita com que se dará a sua vinda. Nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, trabalhavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, porque Deus tirou a família de Ló de Sodoma, no dia em que Ló sai de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumindo a todos. Ou seja, de maneira súbita, choveu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra.
E nós sabemos que Sodoma e Gomorra era uma cidade extremamente depravada. Havia ali relações ilícitas. Podemos ver isso quando os anjos foram até a casa de Ló e ali os homens da cidade queriam ter relações com os anjos que estavam na casa de Ló. A medida daquela cidade de Sodoma e Gomorra havia chegado no ápice, a medida da depravação. E Deus, então, ouvindo a oração, a intercessão de Abraão, Deus, ele tira ali Ló, que era um homem que era justo, ali no meio daquele povo depravado, daquele povo que estava numa corrupção moral muito grande, e Deus livra Ló e toda a sua família daquela cidade, e depois que eles saem da cidade, então chove fogo e enxofre consumindo a todos. O que nós podemos falar sobre isso? Antes do dilúvio, Deus, ele ordenou que Noé e sua família entrassem na arca e também os casais de animais que foram determinados por Deus. Antes do dilúvio, Deus deu livramento a Noé e a sua família, através da arca. Ló, antes de chover enxofre e fogo, Deus também deu livramento, tirando Ló e sua família. E podemos ver que a esposa de Ló olhou para trás, ficou petrificada, porque o seu coração estava nas coisas materiais, que precisamos estar com o nosso coração nas coisas espirituais, para não perdermos a oportunidade de subir com Jesus. Mas observe que Deus deu livramento a Noé, através da arca, antes do dilúvio, e Deus deu livramento a Ló, tirando-o da cidade, antes da chuva de enxofre e fogo. E assim será também nos nossos dias, antes da grande tribulação. De maneira súbita, Jesus virá para arrebatar a sua igreja, e nós encontraremos com o Senhor nos ares, juntamente com o Senhor. E é algo que nós precisamos pontuar. Quando Jesus fala acerca dos dias de Noé, Jesus diz que bebiam, casavam e davam-se em casamento. Quando Jesus fala acerca dos dias de Ló, Jesus diz que comiam, bebiam, plantavam, vendiam, edificavam, mas Jesus não fala em casamento, porque naquela época já o casamento estava sendo de maneira bem clara rejeitado por aquela sociedade. Como já dissemos, a depravação moral, os costumes sexuais eram contrários à vontade de Deus. E, portanto, por esta razão, não é citado aqui o casamento, que é a primeira instituição criada por Deus na terra. Porque naquela sociedade, o casamento já estava desvalorizado. E não é isso que estamos vendo hoje em dia? Leis querendo mudar a configuração do casamento, da família, querendo impedir que a família avance da maneira como está descrita na palavra de Deus. Precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos para a volta de Jesus. Precisamos estar confiando que a qualquer momento Jesus voltará. Esteja alerta e vigilante, Jesus voltará. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família.